semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelha nascida de Deus. vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais, e as marcas do destino o amor irá curar. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais, e as marcas do destino o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, transmitido pelo nosso querido Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sempre um prazer estarmos aqui nessas tardes de quinta-feira, hoje refletindo sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Era um deus grego que representava as riquezas. Bom, vamos para a nossa prece inicial, para que nós possamos adentrar nesse Evangelho segundo o Espiritismo, para essa reflexão, para que possamos internalizar e aplicar em nossas vidas. Divino Mestre Jesus, obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos juntos para a reflexão em torno do Teu Evangelho vivo, que há muito Tu tem nos trazido para que nós possamos internalizar em nossas vidas e assim a cada dia darmos um passo nessa estrada evolutiva. Nos inspira e que possamos absorver os Teus ensinamentos que estão há mais de 2000 anos, para que nós possamos, em meio aos nossos irmãos em caminhada, contribuirmos para uma humanidade melhor, nos humanizando.
Então vamos à nossa leitura, desse maravilhoso capítulo. Não se pode servir a Deus e as riquezas. E vamos refletir sobre o emprego da riqueza. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Compenetrai-vos bem disso, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque permitem vos eleveis acima das pessoas e vos proporcionam os prazeres das paixões. Não, vós não podeis servir a Deus e as riquezas, se não sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne. Apressai-vos em remover o jugo que vos oprime, pois Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso instrumento de boas obras, tu exclusivamente o empregaste para a tua satisfação pessoal. Qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Revelam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que é animado pelo amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não é a caridade fria e egoística que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena do amor, que procura a infelicidade e a soergue sem a humilhar. Rico, dá do teu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas quem planteia com medo de seres enganado. Mas vá à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te depois. E verifica se o trabalho, os conselhos e a própria afeição não serão mais eficazes que tua esmola. Dissemina em torno de ti, com os auxílios materiais, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Alicerça tuas riquezas sobre bases que jamais te faltarão e te proporcionarão grandes benefícios, as boas obras. Da riqueza da inteligência deves te servir como a do ouro. Difunde em torno de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Que foi ditado pelo espírito Cheverus, Bordeaux, 1861. Meus irmãos, a humanidade, nessa marcha evolutiva, sempre tem, na maioria das vezes, porque temos que considerar muitos nobres espíritos que deram o exemplo de como gerenciar essa riqueza. Mas a humanidade está presa a esses valores materiais. E esse apego tem levado à vingança, tem levado muitos irmãos a, sem medir as consequências, agirem muitas vezes de forma ilícita, buscando a satisfação pessoal, a princípio conquistando a riqueza, o poder e usufruindo em seu benefício. Mas todos nós sabemos que nós somos imortais do corpo, em espírito não. A história todinha tem mostrado, a literatura espírita tem mostrado que muitos são os nossos irmãos que têm se arrependido devido ao mau uso que fazem da riqueza. Muitas são as pessoas que já, de repente, numa certa idade, se arrependem, de uma vida inteira, em que cometeram atitudes baseadas no materialismo. E hoje não tem a seu favor o tesouro mais precioso, que é a família, que é a amizade, que são as boas referências,
que são as verdadeiras obras morais. Porque nós vamos prestar conta de todas as nossas ações e de aquilo que nós negligenciamos. Devemos entender como riqueza tudo que é material, mas que é um instrumento para a nossa evolução, para que nós caminhemos coletivamente. Mas convenhamos também que existe uma riqueza outra, que é a riqueza moral, a riqueza intelectual, aonde muitas pessoas também fazem mau uso, porque a palavra amiga, o esclarecimento, tudo é importante, somar ao que nós viermos a possuir de material e estendermos aos nossos irmãos, muito além do supérfluo, porque você dá aquilo que não lhe serve mais. É fácil, embora tenha muitos que nem isso conseguem fazer. Mas o Evangelho, a lição viva do Mestre Jesus, nos convida a irmos muito além disso, porque prestaremos conta, os bens são transitórios. Todos nós sabemos que os bens são transitórios, são necessários. Não é que devamos abrir mão, digamos assim, do conforto, mas, antes de tudo, levar o auxílio aos necessitados, levar o esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas pensam que esse assistencialismo é suficiente, e não é, porque o Evangelho, a literatura espírita fala de exemplos de pessoas que, ao desencarnarem, passando por momentos de sofrimentos, ao encontrar pessoas benfeitoras, que lhe levaram o auxílio material, a caridade, e quando essas pessoas a encontraram, disse: mas o que aconteceu? E a pessoa disse: não, é porque quando na existência da carne você doou apenas o alimento, mas faltou o esclarecimento, faltou a nos orientar, me orientar a andar com as próprias pernas. Então deve existir algo que nós possamos proporcionar, aliás existe, e devemos proporcionar às pessoas o esclarecimento, que consiste na libertação. Como as pessoas utilizam essa palavra de forma redundante hoje, o andar com as próprias pernas, o instrumento da pesca. Então, toda a caridade consiste em doar além do supérfluo, mas levar o esclarecimento, levar o Evangelho, levar a autoestima, porque as pessoas têm que entender que elas são capazes, porque podem e devem caminhar para a subsistência, ou seja, criar os meios próprios de evoluir, porque a evolução a qual Deus, nosso Criador, e que Jesus tanto nos revela, essa evolução, ela é no campo moral, ela é no campo intelectual, porque a moral diz respeito aos valores, o intelectual diz respeito aos conhecimentos, conhecimentos esses que vão nos proporcionar o ganha-pão, o trabalho digno e honesto. Mas também não é porque a gente trabalhou, a gente evoluiu intelectualmente e a gente vai criar para si uma redoma e no máximo colocar as pessoas do nosso meio familiar, o que nós chamamos de nossos entes queridos e amigos. Não, nós fazemos parte de uma família muito maior que isso. E Jesus no Evangelho ensina que quando ele estava no templo, é uma lição contada por um de seus apóstolos, que as pessoas vieram lhe informar que os seus parentes o aguardavam. E Jesus respondeu: quem são meus parentes? Quem é meu pai? Quem é minha mãe?
e dizendo: quem são meus parentes senão todos vocês? Então que possamos sair dessa redoma e entender que o nosso campo de ação é muito maior. Então que sejamos mais humanos no trabalho, que sejamos mais humanos nas relações familiares, nas relações de vizinhança, no trânsito, aonde quer que estejamos, porque nós somos ricos, ricos da graça divina. Cada dia é uma bênção, é um crédito a mais para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos desprender, nos desapegar das coisas e passarmos a utilizar o que nós temos em prol da coletividade, doando, compartilhando, esclarecendo, se permitindo ser esclarecido, não se revoltando contra a classe dos patrões, dos empresários, mas trabalhando para evoluir. Mas vai uma lição para os ricos, já que se fala sobre o emprego da riqueza. Então cabe aos patrões tratar bem os seus funcionários, de repente promover cursos que visem ao que se chama de reciclagem, as relações humanas. Mas por que não fazer o que muitas empresas já fazem? Distribuir um pouco dos lucros, não só o salário. É lógico que as leis das nações estabelecem, a maioria dos países, um salário mínimo. E também estabelecem as empresas estabelecem metas. Além do salário, muitas pagam comissões. Mas por que não? Já existem iniciativas nesse sentido, que é a participação nos lucros, que é um incentivo a mais, que muitas vezes constitui um 14º, um 15º salário, mas incentivando os funcionários a evoluir, a trabalhar com mais harmonia, com sintonia. E é lógico, a outra forma do emprego está nas causas humanitárias, diante das calamidades, nas necessidades que acometerem as pessoas. E cabe a todos nós, independente de termos ou não termos bens materiais, porque podemos ser ricos da graça intelectual, da moral. Então, existem muitas formas de se empregar a riqueza, que possamos nos tornar ricos, ricos de humildade, de simplicidade, de sabedoria, que possamos colocar em nossos rostos um sorriso acolhedor, que possamos ser mais cordiais, mais companheiros, cavalheiros, damas. Por que não? Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho de hoje sobre o emprego da riqueza, onde está que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, mas podemos ter as riquezas e servir a Deus. Sim, podemos. Ao contrário do que muito se apregoou, que um rico não poderá ver o reino dos céus. Não é necessariamente dessa forma, mas se fala do rico com apego. Mas podemos também observar que existem muitas pessoas tidas como pobres, mas orgulhosas. E muitas pessoas tidas como intelectuais, mas egoístas. Então, meus irmãos, que façamos essa reflexão, que possamos internalizar, mas sobretudo viver, propagar, compartilhar, distribuir a riqueza que nós temos em prol da nossa evolução, da evolução da humanidade. Então essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por nos permitir refletir sobre o Teu Evangelho. Pedimos humildemente, potencializa nossa fé, ilumina nossos caminhos e nossos lares, que possamos ter sempre à nossa frente
à luz do teu evangelho, dos teus ensinamentos, e que nos momentos de aflições possamos sempre rogar a ti resignação, paciência, que possamos entender as dores como bênçãos, todas as dificuldades, que possamos viver com mais gratidão. Te pedimos também, Divino Mestre Jesus, derrama teus bálsamos sobre as casas de saúde, sobre todos os doentes acamados, também em seus lares, sobre aqueles que ainda se comprazem com o mal, que propagam o ódio. Que o teu evangelho vivo, assim como o sol que ilumina todos os ambientes, possa se edificar nas mentes e nos corações da humanidade. E todos aqueles que se propagam, que se propõem a levar a tua palavra, tenham a palavra abençoada e potencializada pelo teu amor, Divino Mestre Jesus. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui nesse evangelho, que Deus possa abençoar imensamente cada um de nós nesta caminhada evolutiva. Então, na sequência, tem o passe, que é a água, que vocês possam ter reservado a água para que possa ser fluidificado nesse momento também de oração. Deus abençoe cada um e tenha um ótimo final de tarde. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.